Oi gente, eu sou o Lucas, sou militante do Afronte lá de Campinas. A gente está aqui com a proposta de fazer uma discussão muito legal hoje, golpe no Brasil, ontem e hoje. Esse vídeo é uma proposta de retomada aqui do canal do Afronte, ideias marxistas em movimento. Queremos, frente aos desafios que estão colocados para a classe trabalhadora e para a juventude, pensar como as ideias marxistas são um ponto de apoio fundamental para um projeto de transformação da sociedade. Estamos aqui com dois convidados muito especiais. A primeira é a Genilda, companheira nossa, militante da resistência corrente interna do PSOL, dirigente nacional nossa, militante há décadas, militou durante a ditadura militar, lutou em defesa da lei da anistia. Estamos aqui com o Matheus Gomes também, companheiro nosso da resistência, do Afronte. Ele é deputado estadual eleito lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, para a nossa discussão aqui de hoje, queremos retomar uma discussão que é muito cara para as organizações da classe trabalhadora e da juventude. A gente sabe que é um método clássico das classes dominantes. É promover, na verdade, um apagamento dos processos violentos, dos marcos autoritários que atravessam a história do Brasil. É uma estratégia recorrente dessas classes dominantes, fazer, na verdade, até um apagamento das revoltas populares, das lutas da classe trabalhadora. E a gente veio de um processo, de um governo autoritário, nos últimos 4 anos, que fez dessa prática um método sistemático, assim. A gente fala de imposição de sigilo de 100 anos para uma série de políticas que deveriam ser coisas abertas do governo. A gente teve também uma ocupação em massa de cargos no Estado por parte de membros das Forças Armadas, a naturalização de reivindicações golpistas. E eu acho que a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro foi um dos exemplos mais escancarados e uma expressão muito recente, muito forte do que foi esse legado deixado pela ditadura militar no nosso país, que se aprofundou durante o governo Bolsonaro. A gente viu como uma palavra de ordem sem anistia tem aparecido muito nas mobilizações nas últimas semanas. Queremos discutir aqui, na verdade, como que a juventude pode cumprir um papel fundamental nessa luta de imposição de justiça contra os crimes do Bolsonaro e dos bolsonaristas durante o período que eles ficaram no governo do nosso país. A gente queria saber como que foi sua experiência nesse processo tão importante durante a democratização do Brasil. Então, primeiro, boa noite a todo mundo que está nos vendo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Matheus. Obrigada ao Afronte pelo convite. É um tema, como vocês disseram, é um tema bastante atual, né? Não é à toa que hoje a gente está voltando a dizer anistia, né? Lutando por anistia, né? Anistia já, anistia sem os golpistas. Então é algo que, embora a lei de anistia, né, que é de 79, vai fazer 45 anos o ano que vem, veja como ela tem a sua atualidade, né? E já que a gente está falando de juventude, foi uma das lutas principais da minha juventude. Há 45 anos atrás, um dos centros da luta contra a ditadura foi exatamente exigir anistia para todos que lutaram contra a ditadura. Fosse sobre que forma fosse, né? E é interessante que, novamente, é a juventude e particularmente o movimento estudantil que esteve à frente dessa luta. Então era o movimento estudantil, eram vários setores da sociedade, intelectuais particularmente. Infelizmente, né, nos anos 70, até mesmo pelo processo todo de repressão do que é viver numa ditadura, a anistia não tomou assim a dimensão de uma luta generalizada da população brasileira, como foi na Argentina, por exemplo. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas era uma luta presente, foi a principal delas contra a ditadura. Tanto que primeiro foi aprovada a lei da anistia em 79 e a ditadura só foi cair em 85. Então foi parte de um processo, foi uma conquista da juventude do nosso país naquele momento, e ela começa por volta de 74, 75, e é muito interessante dizer o seguinte: são as mulheres que começam a lutar por anistia. E começam aqui em São Paulo pelo movimento feminista por anistia, que a Terezinha Zerbini, uma assistente social, advogada de direitos humanos, inicia. E se inicia, como também começou na Argentina, muito em função dos familiares, dos presos políticos e dos exilados. E assim como as mães da Praça de Maio, são mulheres no Brasil que começam esse movimento que foi fundamental para derrubar a ditadura no nosso país.
Depois do Comitê aqui Feminino pela Anistia, é fundado no Rio de Janeiro o Comitê Nacional pela Anistia, né, de luta pela anistia. Esse ganha uma dimensão nacional e é quem, digamos, dirige o processo de luta, né, das mobilizações, etc., pela anistia. E aí a gente consegue, no movimento nacional, e de ser uma das principais bandeiras, se não a principal bandeira do movimento estudantil da época, consegue ganhar uma dimensão nacional com as manifestações, as discussões, bom, muita repressão também, né? Eu lembro de uma passeata no Rio de Janeiro, nessa época, em que foi uma passeata extremamente reprimida, muito reprimida, com os cavalos da polícia militar, eles usavam na época, o corpo de bombeiros era parte da repressão a todas as mobilizações, né? E eles usavam água colorida, aquelas mangueiras do corpo de bombeiro, aqueles jatos potentes que nos derrubavam inclusive, eles usavam jatos de água colorida para marcar quem estava na manifestação. Porque a gente fugia, se escondia, era no centro do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro é bem pequeno, digamos assim, se a gente compara com São Paulo, e aí a gente se escondia, entrava em estabelecimentos comerciais, entrava em prédios públicos, etc. Se você estava todo molhado de água vermelha ou azul, em geral era água vermelha, porque eram os comunistas, né, que estavam fazendo aquilo, então facilmente você era preso, você era espancado, sabe? Você era arrastado pelo meio da rua, era atropelado pelos cavalos. Então, esse era um processo comum em todas as passeatas que a gente fez, né? Mas foi o principal instrumento de luta contra a ditadura e foi o principal fator que enfraqueceu a ditadura na época. E aí depois, com todas as lutas, a gente conseguiu derrubar a ditadura aí já em 85, mesmo que tenha sido uma eleição indireta, né? Foi uma eleição indireta para presidente. Mas foi fundamental, absolutamente fundamental. E o que você falou sobre a polêmica que existia na época envolvia exatamente para quem era a anistia. Que é justamente o que eu vou fazer, eu quero perguntar para vocês agora sobre isso. Que é a polêmica que existe agora, de novo, sobre outra forma, mas agora. Então a polêmica de 79 era anistia para quem? Enquanto o movimento dizia anistia para os presos políticos, as vítimas da ditadura, os assassinados, os torturados pela ditadura, os exilados pela ditadura, a ditadura e a burguesia, que estava por trás da ditadura, dizia anistia para todo mundo. Então a anistia aprovada em 79 foi como um perdão geral para as vítimas da ditadura e os nossos torturadores. Eu fui presa durante a ditadura militar. Então, não só eu tive o direito à anistia, e nem tive, né? Porque fui presa, depois eu fui demitida do IBGE, a gente pode depois até falar sobre isso. Mas era o direito que a pessoa que me prendeu, que me perseguia dentro do IBGE, acabou adquirindo o mesmo direito que eu, que era uma perseguida política. Então a nossa luta era anistia para os perseguidos da ditadura, mas o que foi aprovado pelo Congresso foi uma anistia que englobava todo mundo, inclusive os nossos assassinos e os nossos torturadores. E isso, nesse sentido, foi uma vitória muito grande ter anistia, mas dentro disso teve uma derrota que foi anistiar os culpados, né? Anistiar o governo, anistiar o Estado da sua responsabilidade. Bom, gente, justamente sobre isso que a gente queria entrar no tema agora. Como a anistia ela acabou sendo, em certo sentido, parte de um processo de concertação nacional, de uma transição pactuada da ditadura militar durante o processo de democratização, uma transição lenta e controlada, né? A gente queria saber o que de progressivo acabou ficando para trás nesse processo de transição democrática. Eu acho que vários elementos que ficaram para trás são aqueles que a gente sente hoje, né? Exatamente isso, porque o fato de os torturadores, os militares, também terem recebido anistia permitiu que eles continuassem no cenário político e, com o passar das décadas de 90, do início dos anos 2000, se rearticulassem para participar do golpe de 2016 e também do governo Jair Bolsonaro. Isso é um elemento nítido.
Mas lá atrás, né, muita coisa também a gente manteve do que dá para chamar de entulho da ditadura. Um dos principais elementos está nessa ideia, né, de segurança nacional que constituiu o golpe de 64 e os piores momentos da ditadura e permaneceu, né? Isso significa o quê, né? De doutrinas que vêm de fora do Brasil, na verdade, né? Sim. Dos Estados Unidos, do imperialismo que elaborou isso ainda no contexto da Guerra Fria, né? Do embate direto com os países que tentavam uma transição anticapitalista, um outro modelo de sociedade, né? Iniciando experiências socialistas, inclusive, como forma de combater esses países e o desenvolvimento desse movimento a nível global. Na América Latina, a estratégia foram as ditaduras de segurança nacional, né, em que esses sujeitos eram tratados como os inimigos internos. E, posteriormente, à medida que a ditadura cai, os inimigos internos eles são reformulados. Né, e aqui no Brasil, isso começa a tomar uma forma muito acabada através de uma nova política de segurança pública, né, que trata, né, o combate ao crime, ou na guerra às drogas mesmo, né, o novo inimigo interno. E aí a ditadura cumpre um papel muito importante, porque são os próprios militares que na Constituição brasileira elaboram todos os capítulos que remetem ao papel das polícias, que foram criadas em 1964 pela ditadura e permaneceram. São os militares que elaboram os capítulos da Constituição de 88 que falam sobre as próprias Forças Armadas, né? E essas relações elas foram construindo a base para que eles continuassem enquanto agentes políticos muito importantes na vida, no cotidiano do povo brasileiro, primeiramente sobre essa forma e depois sobre a política de maneira direta, incisiva, no que hoje a gente chama de partido militar, né? Então, esse eu acho que são alguns dos elementos que ficaram, né, de um aspecto muito regressivo daquele período, do fato da gente ter lá atrás anistiado os golpistas, os torturadores, os assassinos, e hoje isso é um elemento que deve servir de lição para a gente pensar a importância dessa palavra de ordem sem anistia pros crimes dos bolsonaristas, dos golpistas. É um tema muito importante para que não se repita. Eu acho que Matheus tem razão. O elo que une, né, esses dois momentos, os 44 anos que separam a anistia de 79 e o sem anistia de hoje, né, de 2023, é exatamente esse elemento que revive o meu passado, digamos assim, o nosso passado, que dessa vez não. Dessa vez os golpistas, dessa vez os criminosos, dessa vez os perseguidores não podem ser anunciados. Então, sem anistia é uma retomada da luta que nós tivemos em 79 e que não foi vitoriosa nesse sentido, né? Você perguntou aí a importância. Então, se foi muito importante ter a anistia em 79, a volta dos exilados, os julgamentos que hoje permite que a comissão da anistia atual faça os julgamentos daquele processo e, de uma certa maneira, tenha reparação de quem sofreu com a ditadura militar, o grande elemento é exatamente isso. A palavra sem anistia, ela remete exatamente ao que a gente em 79 dizia. Não, para os torturadores não, para os golpistas não, para os assassinos não. E, como o Lucas falou, né, é importante recolocar isso, foi um pacto, né? Na verdade, existia um movimento muito grande, mas que não teve força suficiente para bancar o sem anistia. E, de fato, houve um pacto de que a anistia era para todos os lados, para os perseguidos e para os perseguidores. E esse é o elemento mais débil. E é exatamente essa debilidade de 44 anos atrás que permite hoje que a gente ainda não tenha a prisão, o julgamento daqueles que foram os grandes mentores do 8 de janeiro. Nós tivemos milhares, alguns mil e poucos presos, a maioria já está solta, etc., né? Mas e os mandantes? E os generais que estavam por parte disso? E aqueles todos coronéis e chefes de comando que permitiram os acampamentos na porta dos quartéis? Então, isso é uma repetição, quase que num tempo histórico diferente, quase que literal do que a gente viu em 79.
Então, o sem anistia é fundamental. E é, inclusive, de uma certa maneira, uma reparação, se a gente consegue, uma reparação do que aconteceu com todos eles, e alguns ainda estão vivos, né? Com todos eles em 79. Matheus, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, esse negócio da escolha de um inimigo público, inclusive o próprio papel das Forças Armadas na constituição das polícias militares como a gente conhece hoje. A gente sabe que esses ataques eles também não passam batido. A gente teve um papel muito importante dos movimentos negros se organizando e lutando durante a ditadura militar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que foi o papel do movimento negro na resistência à ditadura militar, mas também o papel que cumpre hoje na resistência ao golpismo, ao bolsonarismo no nosso país. O movimento negro no Brasil, ele se reorganiza em meio a esse processo que a Genilda já narrou, de organização do movimento pela anistia e de luta contra a ditadura. Em 1978 surge o movimento negro unificado, que é o grande marco desse processo, né, do que a gente hoje conhece como o novo movimento negro. E já entra diretamente participando do Comitê Nacional da Anistia, né? Inclusive tem um fato que é narrado pelo Hamilton Cardoso, que foi um dos líderes desse processo, inclusive tinha um vínculo, né, inicial ali com a Liga Operária, com o Núcleo Negro Socialista, e ele conta que no início do Comitê Nacional da Anistia, o movimento negro apresentou uma demanda de que também fossem incluídos, né, nesse processo de revisão os crimes comuns, partindo de uma concepção que eu acho muito adequada, inclusive num olhar marxista, né, de que nós estamos num regime autoritário como um todo, que estabeleceu uma nova Constituição, né, tinha ali toda uma série de determinações do que era a condução das polícias e das Forças Armadas como um todo. Seria justo fazer uma revisão também dos crimes comuns que atingiam diretamente a população negra. Naquela época, por exemplo, o sistema penitenciário era completamente diferente do que é hoje. Então, na fundação do Movimento Negro Unificado, tem a participação de uma série de coletivos, de presidiários, né, uma maioria deles, obviamente, de negros, de todo o Brasil, que reivindicavam direitos, reivindicavam a possibilidade de se reinserir na sociedade. E naquele momento o Comitê da Anistia negou essa reivindicação. Ela não foi levada adiante. E ali se tinha um paradoxo, porque se combatia as torturas que eram feitas de forma muito cruel, desumana, aos militantes, né, da luta contra a ditadura, mas não as torturas que continuavam ocorrendo nas delegacias, uma delas que resultou na morte do Robson, um jovem aqui de São Paulo, que a partir daí veio fazer o protesto que fundou o Movimento Negro Unificado. Então, isso é um tema interessante para a gente refletir, como o movimento negro trouxe um debate lá na década de 70 que era muito justo e que hoje a gente já vê o papel que ele acabou cumprindo na reorganização do bolsonarismo também, né? Dessa lógica do militarismo, daquela ideia do bandido bom é o bandido morto, né? De que as pessoas têm que, enfim, se inserir nesse contexto de violência urbana com o armamento individual, com a suspeição generalizada das pessoas negras, periféricas. Essa ideia estava lá atrás, né? E o movimento negro, ele cumpre um papel. Obviamente eu cito aqui um exemplo de uma luta que não foi levada adiante, mas houve um processo de organização negra naquele momento muito intenso, e a gente pode citar como lideranças, né, desse movimento figuras como o próprio Abdias Nascimento, que é mais antigo, mas cumpriu um papel naquele momento, a Lélia Gonzalez, o Milton, que está aí até hoje fazendo esse tipo de debate conosco. Enfim, por todo o Brasil nós vamos encontrar essa expressão de reorganização do movimento negro ali na luta contra a ditadura. E muito interessante dizer também que é um movimento negro que rompe com a lógica das outras formas de organização negra que existiam no Brasil até então, porque ele tem um vínculo direto com o internacionalismo e as lutas de libertação anticolonial no continente africano, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele é um movimento negro que tem uma inspiração marxista, né, que fala de socialismo, que fala abertamente de revolução e que vê na lógica do protesto político, né, da reivindicação e da auto-organização por autonomia ao povo negro como a saída para os seus problemas no Brasil. Então é uma história que na verdade a gente precisa recuperar hoje, né, nas discussões do antirracismo no nosso país.